Mas isso é muito interessante que você tocou, o Guilherme, né, Doni? O Doni também deve ter se deparado com essa expressão algumas vezes, né? A década perdida. E quando eu tive contato com essa expressão, com essa frase, ela era muito generalista, assim. Ela pega, porra, por que a década perdida se eu gosto tanto dessa década e eu não estava perdido lá? Eu aproveitei pra caramba, sabe? Eu fui a vários shows, filmes sensacionais, peças de teatro. A cena musical, então, é muito efervescente, né? Efervescente na década de 80. Os meus principais ídolos surgiram nessa década. Estou falando de Renato Russo, Cazuza, Evandro Mesquita, né, do qual eu herdei o apelido de um personagem da novela Top Model que ele fez, o Saldanha. E, Saldanha. eu falo, aí depois, tempo depois, eu falei, não, era isso que o Guilherme explanou, e obrigado por isso, Guilherme. Era uma questão mais da economia, da política e tudo, do que necessariamente da arte. E eu estava, enquanto adolescente, muito ligado nisso, na arte. Um garoto suburbano, subúrbio do Rio, infância em Bento Ribeiro, adolescência em Cascadura, depois saí ali para Copacabana e tal, e acompanhei tudo isso. Eu fui no Rock in Rio, eu fui na Blitz, não no Circo Voador, no Arpoador. Eu fui ver a Blitz no Canecão, no segundo disco. Depois eu virei um habitué do Circo Voador na segunda metade da década de 80, né? A partir de 86. Canecão, vivia show do Canecão, Baixo Leblon, Baixo Gávea. E o Brasil era aquilo para mim, sabe? Era praia na Barra que eu ia, eu estudava, à noite tinha cinema, tinha a pelada com os amigos, que eu sempre fui muito ruim, eu precisava comprar a bola para ser escolhido. E era isso, e falava muito de música, eu queria ter minha banda, comecei a escrever nessa época, comecei a prestar atenção e descobrir os autores nessa época. Então, para mim, essa década de perdida, ela não tinha nada, porque ela moldou o que eu sou, sabe? O homem que eu me tornei. E isso sempre me incomodava, mas depois eu falei, tudo bem, aceitei por conta desses percalços realmente que tivemos, né? Eu lembro, estava lá em 85, no dia 14, se não me engano, quando o show do Barão Vermelho acabou, né, para o Dia Nascer Feliz, o Cazuza com a bandeira do Brasil, né, nas costas e tal, que o dia nasça lindo amanhã para todo mundo, para um Brasil novo, para a rapaziada esperta. Valeu. Infelizmente não rolou, e eu acompanhei o fato dele cuspir na bandeira no final da década de 80, no show O Tempo Não Para, no Canecão também. Enfim, eu falo muito, a galera reclama que eu falo muito, como se o Pitadas fosse Pitadas dos outros, como O Sal. canal é seu, Sal. Ô, Sal, mas é curioso, assim, a gente tem muitas coisas em comum, na verdade. Porque apesar do meu livro levar o verso do Cazuza e do Frejá, né, que inclusive eu tive o privilégio de conhecer e estar com ele algumas vezes, o Ezequiel Neves, e foi quem, inclusive, autorizou, falou, pode colocar esse título que é lindo e tal. Demais. E ele e o Frejá, né, o Ezequiel e o Frejá, que autorizaram, colocar Quem Tem um Sonho Não Dança. E apesar de levar o título, né, um verso do Cazuza, o Evandro Mesquita é um personagem fundamental, assim, não só na trajetória desse livro, na maneira como ele é construído, mas na minha própria vida. O Evandro Mesquita, a Blitz foi o primeiro show que eu vi na vida também, com 7 anos eu vi uma... Isso era uma coisa que acontecia muito na época, que eram bandas para adolescentes, para jovens, enfim, que faziam matinês para as crianças e tinha uma conexão com as crianças muito grande. Então, a Blitz tinha uma força muito grande junto às crianças, o Traje a Rigor com a galinha, né, a galinha Mary Lou, enfim, todos esses, o Léo Jaime, enfim, todos esses artistas tinham uma conexão muito forte com as crianças. Verdade, e verdade. Quando eu resolvi escrever o livro dos anos 80, para mim era quase que inevitável que a Blitz fosse um personagem principal desse livro. Eu, quando comecei a pensar na possibilidade de fazer esse TCC, eu encontrei o livro do Arthur da Pieve, meu amigo querido, lá, jornalista do Rio, né, da Globo News hoje, enfim. Sim. E ao ler o livro dele sobre as principais bandas, os principais artistas do B-Rock, eu rapidamente percebi que, na verdade, essa história dos anos 80 começava nos anos 70 com uma trupe teatral incrível chamada Asdrubal Trouxe o Trombone, que da onde sai
tudo que você... É a gênese de tudo, assim. Eu entrevistei o Angeli falou que, cara, ele estava engavetando os personagens dele quando ele assistiu o Trate-me Leão e resolveu tirar tudo da gaveta. Eu conversei com a Luciene Adami, que é uma atriz gaúcha, também, que fez vários filmes bem importantes, do Gervásio, do Giba Assis Brasil, do pessoal da Casa de Cinema de Porto Alegre. E ela também falou, pô, a gente transformou a nossa vida, o Asdrubal. E se você pega os integrantes do Asdrubal, é um grande time, né? São figuras muito emblemáticas, como o Perfeito Fortuna, Gervásio e Giba, desculpa, Brian, te interromper, mas o Gervásio e o Giba têm ligação com o rock gaúcho. Totalmente, né? Replicantes. Enfim, o Miranda, né? O Burrei e tal. Isso. Que conta tudo isso nesse livro aqui, Quem Tem um Sonho Não Dança, né? O Miranda deu uma entrevista maravilhosa para esse livro. A Luciene, o Giba Assis Brasil. Aumenta mais ainda a vontade de ler. E aí você pega o Asdrubal, pô, tem ali a Regina Casé, o Luiz Fernando Guimarães, o Hamilton Vaz Pereira, o Perfeito Fortuna, que criou o Circo Voador, o próprio Evandro, a Patrícia Travassos, que foi roteirista da Armação Ilimitada. Você pega, cara, tá todo mundo ali. A Nina de Pádua. Enfim, o que vai ver o Menino do Rio, do Antônio Calmon, onde está o Evandro Mesquita. Enfim, e aí eu fui percebendo que a partir do Asdrubal eu abria o leque para uma infinidade de personagens. O Cazuza mesmo fez o curso do Asdrubal no Parque Lage e participou ativamente na criação do Circo Voador no Arpoador e depois também fez muitos shows emblemáticos na Lapa. Então, esse livro quase que conta essa história, né? Do começo, começa com essa história do Asdrubal e vai até a chegada do Verão da Lata. Perfeito. Então, grande ponto de partida. Eu acho que não teria ponto de partida melhor para você iniciar o livro do que o Asdrubal, cara. E você citou o Menino do Rio, Doni, eu vi o Menino do Rio, a gente chamava, não sei se no resto do Brasil chamava assim, num cinema poeirinha, que eram os cinemas de bairro que passavam 2 sessões, como os, sabe assim, passava um filme e depois passava uma pornô chanchada. Gente adolescente, em 82, o Menino do Rio é de 82, eu tinha 11 anos de idade. Cara, para mim, o marco do início da década de 80, embora a gente saiba que começou em 81, obviamente, é o filme Menino do Rio. Ali está o Evandro, ali está o André de Biasi, ali está o Sérgio Malandro, ali está... Cláudia Magno, né? Cláudia Magno, ali está Nelson Mota, está Lulu Santos, está Rádio Táxi, está Ricardinho Graça Mello. Então, eu tenho muito forte, assim, o filme Menino do Rio foi um divisor de águas na minha vida. Logo depois, eu escutei Você Não Soube Me Amar no radinho de pilha de um amigo meu da rua José de Queiroz, em Bento Ribeiro, onde eu morava, às 16h15 da noite. Eram as mais pedidas da Rádio Manchete. E eu ouvi aquela música pela primeira vez e eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais. Eu queria saber do Doni, que é praticamente quase uma década, né, mais novo do que eu, como ele tem a visão, né? Doni, que é um estudioso, né, um cara que pesquisa e tudo. Qual é a tua visão da década de 80, Doni? Então, vocês sabem que nos anos 80 eu não era nascido, né? Eu nasci em 94, né? Mentira. Eu nasci exatamente... Na verdade, o Doni é o filho do Bebeto, né? Aquele filho que o Bebeto embala, assim, no gol. Eu sou ele, exatamente. É o Doni, exato, né? Estou aqui agora, exatamente. Inclusive, entrei com o processo para pensão alimentícia agora, tal. Né? Mas eu nasci exatamente em 1980, então, assim, eu cresci, né? Eu fui criança na década de 80, o Brian um pouco mais já para a adolescência, né? E o Sal já era, né, também mais adolescente, indo aí para a fase adulta no final da década, mas, assim, o que eu tive dos anos 80 foi muito uma referência a partir da minha irmã, porque minha irmã nasceu em 73, né? Então, eu sou de 80, então ela era adolescente já, então o que ela ouvia
E o meu pai sempre foi museófilo e tal, mas o meu pai, ele era aquele museófilo que ele ia até os anos 70, assim, sabe? Né? Depois daquilo, os velhos tempos maravilhosos, né? Então, aí eu tinha que tomar contato com essa cultura musical pelo que a minha irmã ouvia. De fato, a gente estava falando, né? Tem uma série de coisas que o Brian falou muito interessante a respeito dessa questão da década perdida. Eu também cresci ouvindo falar que a década de 80 é a década perdida, mas se for ver, para minha geração, a década de 90 é a década perdida, porque é a década acéfala, né? É a década que consome. A década de 80, para mim, ela se apresenta como uma espécie, o Brian acho que caiu aí, tá voltando. A década de 80, para mim, que foi de 0 a 9 anos, né? 0 a 10 anos ali, para mim, ela parece justamente uma espécie de resposta a tudo aquilo que a década de 70, com a questão dos hippies, com a questão das utopias, que foram todas frustradas, com o arrefecimento da ditadura militar aqui no Brasil, parece que a década de 80 é aquele respiro. Então, a gente tem uma pluralidade, a gente tem muita cor. Olha a moda dos anos 80, ela é cheia de muita cor, muitos estilos diferentes. Você tem o colã misturado com saia, você tem o cabelo pigmaleão misturado com cabelo que a gente chama, não sei nem se isso é politicamente correto hoje em dia, mas dizer cabelo Joãozinho, mas, né, das mulheres e tal. Então, o estilo de moda, o estilo de aparência era muito plural. E o que eu me lembro é que o contato que eu tomei com a cultura dos anos 80 vinha principalmente das telenovelas, né? As telenovelas, elas eram de praxe, a telenovela marcava tendências culturais de uma maneira geral, né? Quer dizer, a figura da viúva porcina se tornou uma coisa, né? Quem matou Odete Roitman era uma coisa, né? A dona Armênia mandando demolir o prédio, Nachon, né? Então, assim, eu tenho muito vivo na minha memória esses jargões e esses impactos culturais. Em termos de música, eu diria música brasileira, né? Fora a MPB e tal, eu diria que por conta da minha irmã, que então, vamos dizer, quando eu estava com 5 anos, a minha irmã tinha aí 13 para 14 e tal, sei lá, não sei fazer conta, mas enfim, ela é 7 anos. Na verdade, minha irmã é mais velha que eu, 6 anos, 6 meses e 6 dias, né? Olha que emblemático, né? Então, eu me lembro que ela ouvia muito RPM, né? Então, o que eu tive de contato com a música pop daquele momento veio por meio do RPM, e depois eu comecei a ouvir outras coisas que apareciam, porque também ela ouvia no rádio, algumas coisas ela ou não gostava e tal, deixava para lá, então sumia também na minha memória eventualmente. Mas uma coisa muito interessante, eu descobri a riqueza da década de 80 na década de 90 e venho descobrindo até hoje, né? Porque tem essas lacunas. A Luciana, minha esposa, que também é um pouco mais velha que eu, mas é da mesma geração que a gente está conversando aqui, ela me traz lembranças da adolescência dela, que na época eu era criança, então não tinha como ter contato com essa referência, ou se tive, não tenho memória. Mas o mais interessante é descobrir, nas 2 décadas seguintes, 90 e 2000, no meu caso, a riqueza da década de 80, que eu acho que é um pouco isso que o Brian faz com o livro dele, né? Quer dizer, essas descobertas empíricas que a gente faz de uma banda, de outra, de uma cultura, de um modo, de uma maneira de se expressar, tá tudo amalgamado ali no livro, já facilitado para quem quer escolher ali, quem quer entender o que foi aquela década. Porque eu era muito criança, né? Então, assim, a Armação Ilimitada, para mim, era muito legal. Mas era legal porque eu era moleque. Então, eu achava legal, bacana, né? O Jubilula e tal.
mas eu não tinha aquela dimensão de entender o que aquilo significava em termos comunicacionais, sociológicos, políticos, principalmente, naquele momento. Hoje, quando eu olho para isso, eu falo, cacete, é um negócio riquíssimo, né? Que eu não pude conferir na época justamente porque eu era uma criança. Mas eu amo, né? O Acrylic on Canvas, a Luciana está falando aí. Ela me ensinou a cantar Acrylic on Canvas. Não erro nada hoje em dia, nenhuma palavra. Aplicou direitinho, Lu, aplicou direitinho. Minha música preferida da Legião.